Bem, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Dando continuidade aqui aos nossos estudos de administração financeira. Nós vimos o que é um VPL. Aqui, na verdade, eu estou fazendo somente uma contextualização com relação ao vídeo passado, no qual eu formo que o VPL corresponde ao valor presente das entradas menos o valor presente das saídas de caixa, e subtraindo do resultado do investimento inicial. Então, esse VPL, algebricamente falando, seria isso aqui. Seria o somatório desse fluxo de caixa, ou seja, das entradas menos as saídas. Essas entradas e saídas descontada a uma taxa, subtraído do investimento inicial, ou seja, o valor presente no momento zero. Investimento inicial. Então, algebricamente, o VPL seria isso aqui. O somatório do fluxo de caixa de entradas e saídas descontado a uma determinada taxa, menos o investimento inicial. Gente, se nós vermos isso aqui, trata-se isso aqui tudo de uma equivalência de capitais. Equivalência de capitais. Ou seja, você está comparando. Deixa eu botar aqui de outra cor. Vou botar aqui um roxo. Bem, nós estamos comparando os dois capitais. Esse capital aqui e esse capital de cá. Ou seja, nós estamos levando esse capital aqui para o momento zero e comparando com o investimento inicial. Então, graficamente seria mais ou menos assim. Vamos considerar aqui que aqui fosse o fluxo de caixa 1, aqui fluxo de caixa 2, fluxo de caixa 3, fluxo de caixa N. Aqui temos o valor presente, ou investimento inicial. Aí eu levaria todo esse fluxo de caixa aqui para o momento zero. Aí chegando no momento zero, ou seja, quando eu levo isso aqui a uma determinada taxa qualquer, aí eu comparo com o investimento inicial. E aí eu tenho três situações. Se o somatório a diferença, mais precisamente, se o investimento inicial menos o somatório dos fluxos de caixa N, aí eu vou comparar essa equaçãozinha aqui com essas três situações. Eu tenho investimento maior do que zero, é uma situação desejável, ou seja, eu estou fazendo investimento descontada uma taxa de juros qualquer, que geralmente é a taxa mínima requerida por aquele investidor. Ele está gerando um retorno desejável, ou seja, eu estou gerando valor ao meu capitalista, ao detentor de capital. Quando eu tenho uma situação menor do que zero, é indesejável, ou seja, eu não estou criando valor, eu estou destruindo o valor, estou proporcionando que a empresa tenha o quê? Prejuízo. Sobre o ponto de vista financeiro. Porque do ponto de vista contábil ela pode estar gerando até lucro. Eis o porquê que em alguns vídeos anteriores que nós temos que analisar aqui a análise desse fluxo de caixa é sobre uma perspectiva financeira, porque a perspectiva contábil temos a demonstração lá, a demonstração do fluxo de caixa, que vai se carregar de dizer se sobre a perspectiva contábil a empresa está gerando fluxo de caixa ou não. Bem, e aí nós vimos, e a terceira situação por fim, que é indiferente, ou seja, eu tenho um investimento inicial cujo somatório dos fluxos de caixas descontado por uma determinada taxa qualquer vai ser igual um ao outro. Aqui, na verdade, estamos falando da própria TIR,
da taxa interna de retorno, ou seja, seria essa taxa interna do fluxo de caixa que seria igual ao investimento feito. Mas aí ao longo do vídeo nós vamos comentar a respeito do TI e consequentemente das suas implicações. Como nós vimos anteriormente, né, o VPL pode ter 3 situações: maior do que zero. Deixa eu botar aqui. VPL maior do que zero é a situação desejável, menor do que zero é a situação indesejável, e quando é igual a zero, estamos diante da própria TI, que corresponde ao valor presente das entradas de caixas e o valor presente da saída de caixa, subtraindo-se desse resultado do investimento inicial, gerando um VPL igual a zero. Ou seja, quando estamos diante de um VPL igual a zero, a taxa utilizada, deixa eu botar aqui alguns slides, deixa eu apagar aqui, gente. Então, quando eu tenho um fluxo de caixa descontado a uma taxa qualquer e eu gero um VPL igual a zero, essa taxa de juros utilizada, deixa eu pegar aqui a caneta, essa taxa de juros utilizada aqui, ó, é a que chamamos de TI, ou seja, no gain, no loss, ou seja, sem ganhos, porém sem perdas. Eu estou remunerando os detentores de capital, como também não estou, todavia, gerando, né, benefícios para a empresa, né, retorno e rentabilidade nos meus investimentos. Bem, aqui na verdade é a expressão algébrica, né, do DATI, o somatório do fluxo de caixa descontado é uma taxa qualquer. Essa taxa aqui é a TI, vai ser a taxa interna de retorno, menos o valor presente, vai ser igual a zero. Aqui na verdade é somente uma elucidação, né, que quando temos um VPL igual a zero, estamos diante de um investimento, né, de um projeto de investimento que não gera rentabilidade, porém não destrói valor para a empresa. E quais são as situações, né, que devemos observar com relação à taxa interna de retorno? Bem, temos duas situações: a situação desejável e a situação indesejável. A situação desejável é quando a taxa interna de retorno é maior do que a sua taxa mínima de atratividade. Em alguns vídeos anteriores eu falei que a taxa mínima de atratividade é aquela que leva em consideração o custo médio ponderado de capital mais o risco do negócio, ou seja, leva em consideração todas as fontes de recursos, como também o risco associado àquele negócio. E a indesejável é quando a taxa interna de retorno é menor do que essa taxa mínima de atratividade. Por quê? Porque o fluxo de caixa do investimento ele não está sendo suficiente para cobrir a fonte de capital, as fontes de financiamento da firma, que é pelo que nós mensuramos através do custo médio ponderado de capital, e bem como nós não estamos nos salvaguardando perante ao risco do negócio. Então temos duas situações, ou seja, a situação desejável é quando a taxa interna de retorno é maior do que a sua taxa mínima de atratividade, e indesejável o inverso, ou seja, quando a taxa interna de retorno é inferior à taxa mínima de atratividade. Para quem não se lembra, a taxa mínima de atratividade é uma taxa de juros. Deixa eu botar aqui o marca-texto. Deixa eu pegar aqui uma de cor verde. Isso, vamos lá. Então a taxa mínima de atratividade, a TMA, é uma taxa de juros que representa um mínimo que o investidor se propõe a ganhar quando faz o investimento. Ou seja, ele leva em consideração o custo médio ponderado de capital, ou seja, ele leva em consideração o capital de terceiros, ele leva em consideração o capital próprio e bem como o risco associado àquele investimento e define, olha, essa é a taxa mínima que eu me proponho a ganhar ao fazer esse investimento.
ou o máximo que uma pessoa propõe a pagar quando faz o financiamento. Ou seja, de um lado, deixa eu pegar aqui a minha caneta. De um lado, a taxa mínima de atratividade vai me indicar um mínimo de ganho que eu desejo obter, ou seja, menor do que isso aqui já não vale, já não é mais interessante eu fazer aquele investimento. Do lado daquele que faz o investimento, ou o máximo que uma pessoa se propõe a pagar. Financiamento, ou seja, a taxa mínima da atratividade. Se nós olharmos pela perspectiva do financiador, será a taxa máxima que ele se propõe a pagar por aquele recurso ofertado àquele investidor, e um mínimo para que esse investidor ganhe de retorno. Por quê? Porque é o mínimo. Porque esse é o valor mínimo que vai proporcionar, ou seja, a igualdade. Ou seja, um mínimo para o investidor remunerar esse financiador e o máximo que esse financiador se propõe a pagar ao investidor. Aqui, na verdade, é somente uma elucidação da taxa mínima de atratividade, que ela leva em consideração o custo médio ponderado de capital e outras fontes. Mais precisamente, as outras fontes seriam o risco do negócio. Aí, geralmente tem as agências de rating que fazem isso, né, e outras empresas especializadas nessa atividade. Deixa eu ver mais alguma coisa aqui. Sim, e aí pronto, gente. Então, nós vimos que com esse vídeo, nós vimos o alicerces da administração financeira orçamentária. Que a administração financeira orçamentária, ela vai lhe proporcionar técnicas para você verificar se aquele investimento do ponto de vista financeiro, é viável. Nós vimos que as técnicas do lado do financiamento é o custo médio ponderado de capital e a taxa mínima de atratividade. E do lado do investimento, temos o VPL, a TI e o Payback. E aqui mais um slide, né, que na verdade explica aquilo que eu já expliquei anteriormente em outro vídeo, que a TI deve ser escolhida aquela que apresentar um valor superior ao custo do capital. Por que isso, Bruno? Ora, se eu tenho uma TI maior do que o custo médio ponderado de capital, significa que eu estou remunerando aqueles que financiam a empresa, ou seja, eu financio, na verdade eu remunero, né, o capital de terceiros e o capital próprio, e além disso eu gero retorno ao meu acionista. Isso se eu não considerar o risco, né? Porque se eu considerar o risco aqui, eu tenho uma taxa mínima de atratividade. E o raciocínio é o mesmo. Eu tenho que ter uma taxa interna de retorno superior à taxa mínima de atratividade para julgar que aquele investimento é bom. Então é isso, gente. Nas minhas aulas presenciais eu vou passar alguns vídeos para verificar como se calcula a TI, a VPL e o Payback na HP. E depois desses vídeos, nós vamos fazer alguns exercícios. É isso aí, gente. Obrigado mais uma vez.